Oi, oi, gente! Olá, boa tarde! Estamos de volta, né? Nossa primeira live do Ano Novo. Começou o Ano Novo e nós estamos aqui, firme e forte. Vamos chegando, sejam todos bem-vindos. Dá uns minutinhos aqui para vocês chegando. Curte e compartilha essa live. Como foi sua virada de ano? Como foram suas festas? Compartilha aqui com a gente. Quero saber como que foi sua virada. Como estão os seus projetos? Já fez seus projetos? Já colocou no papel? O que você pretende para o novo ano que está iniciando? Quais são as suas expectativas, os seus planos? Então, compartilha com a gente. É muito bom, né? O calor tá aí, continua o solzão, tá nublado, mas tá quente. Pra quem tá de férias e vai pra praia, é bom demais, né? E você, o que tá fazendo hoje nessa tarde? Eliane, psicóloga, seja bem-vinda, minha querida. Sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando agora. E o nosso tema de hoje ela é como um livro. Muitos sabem o nome, mas poucos sabem a história. Vamos falar um pouco hoje sobre julgamento, sobre expectativas. E qual é a sua expectativa para o ano novo, né? O ano que está começando. Deixe já seus comentários aí, gente, tá bom? Será um prazer ouvir você, conhecer você um pouquinho, tá bom? E queremos falar hoje um pouco sobre julgamentos, né? Eu achei muito... Ei, Luiz, seja bem-vindo novamente, Luiz. Um prazer ter vocês aqui, tá bom? Então, falando um pouco, né? Falaremos um pouco sobre julgamentos. Eu vejo que nessa época de Natal, né, as famílias se reúnem, muitas pessoas não se dão bem, mas em nome daquele ritual, né, de reunir a família, todo mundo se une, existe muitas das vezes muita falsidade, final de ano, churrasco de ano novo. E aí, como é que é a sua família? Existem julgamentos? Como é que você age? Como que você se comporta? O que direciona a sua vida? Como que você julga as pessoas? Quando você julga os outros, você não os define, você define a si mesmo. Até Freud falava sobre isso, né? Aquilo que eu vejo no outro está em mim mesmo. Então assim, aquilo que eu mais critico no outro, eu olho para mim mesma. Encontro essas críticas dentro de mim. Só que é muito melhor a gente criticar o outro, né? É muito melhor eu julgar o outro. Porque aí, quando eu coloco o holofote no outro, eu não preciso olhar para minha dor. Eu não preciso trazer à tona, né, os meus defeitos, as minhas dores, as minhas demandas. Porque enquanto eu estou acusando o outro, eu fico escondida. Ei, Dejaí, meu amigo, seja bem-vindo, tá? Bom ter vocês por aqui. Então, é muito melhor, né? A gente tem trabalhado essas questões no nosso círculo de mulheres e muitas dessas questões têm vindo à tona dessas mulheres. Mulheres que elas, quando você pergunta, né? Eu já até citei aqui em outra live a respeito disso. Quando você pergunta para ela, quem sou eu? Então você vê que muitas dessas mulheres, elas se olham a partir do outro. Então elas se olham a partir do que eu sou uma mulher que cuido dos meus filhos, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, eu ajudo muito minha família, e ali vai. As pessoas, elas se validam a partir do outro, elas se enxergam a partir do outro, não a partir de si mesma. Então, eu pude fazer um círculo na qual nós falamos sobre temperamentos, e ali eu apresentei para essas mulheres, eu fiz ali um quadro, né, com os pontos fracos e os pontos fortes de cada temperamento. E eu pedi que elas se
se identificassem, né? Identificassem a si mesmas nesses pontos, né? E ali a gente percebe que elas, mesmo elas lendo aquilo ali, elas tinham uma grande dificuldade de se reconhecer naquele lugar que elas se encontravam. Então, elas passaram muito tempo ali tentando se identificar. Então, ali eu pude fazer essa aplicação com elas. Nós nos olhamos, nós nos validamos a partir do outro, não a partir de nós mesmos. Porque muitas das vezes a gente não se conhece. O quem sou eu, a gente não sabe responder essa pergunta. A gente sabe responder quem é o outro. Ah, quem é fulano? Ah, fulano é assim, é assado. E quando a gente menos espera, a gente se envolve em fofocas, a gente se envolve na vida alheia, a gente está falando mal do outro, mas a gente tem uma extrema dificuldade de olhar para nós mesmos e sabermos quem nós somos de verdade. A partir do nosso olhar, a partir de um olhar interno, quem eu sou, quem sou eu. E essas pessoas, elas não conseguem perceber quem sou eu. Elas não conseguem perceber isso. E a gente tem uma facilidade enorme de julgar as pessoas. E de onde vêm esses julgamentos? Será que está certo? Será que está errado? E como que funciona? As pessoas, elas têm que pensar como eu penso, elas têm que olhar o mundo como eu olho. Tá certo, tá errado? Quando eu olho para as pessoas, quando eu julgo as pessoas, o meu olhar é o olhar certo? Eu tenho a razão? Como que isso funciona pra gente? Sabe? E a gente julga as pessoas por vários fatores. Fatores como invejas, mesquinhez, incompetência, medo de mudar, medo de críticas, por orgulho, por se sentir superior. Então a gente tem, né, aquele senso de superioridade. Então quando a gente tem pena do outro, né, ah, nossa, que pena de fulano. Quando eu tenho pena do outro é porque eu me julgo superior a ele. Então existe aí um senso de grandiosidade, superioridade. Eu me julgo maior, por isso que eu tenho pena dele. E existem muitos fatores que nos levam a julgarmos as outras pessoas. E as coisas que nos incomodam no outro, muitas das vezes, está em nós mesmos. Você já viu uma pessoa que critica demais o filho do outro? Critica demais o filho do outro, critica demais que seu filho é isso, o filho de fulano é aquilo, o filho de sei quem faz isso, faz aquilo, e é isso e aquilo. E muitas das vezes ela não olha para os próprios filhos e vê que os próprios filhos estão tomando caminhos que não deveriam tomar. Então ela quer muito corrigir o filho do outro e os seus filhos. Eles ficam aí em segundo plano. Você conhece alguém assim? Pessoas assim? Eu imagino que você conheça, né? Ainda mais se você tiver filhos pequenos, filhos adolescentes. E julgar é dar alguma qualidade positiva ou negativa a qualquer pessoa, qualquer situação ou qualquer condição. Essas reações, elas são carregadas de julgamentos e pode ser a fonte de tudo aquilo que tem travado seu crescimento. Então, quando a gente julga demais as pessoas, a gente trava o nosso crescimento. Porque enquanto eu estou olhando demais para a vida do outro, eu deixo de olhar para a minha vida. Eu deixo de olhar para os meus erros, para as coisas que eu preciso mudar em mim. Então, eu estou ali o tempo todo julgando e condenando o outro, né? Então, o que a gente analisa? Que a linguagem, ela é a base de todo o entendimento humano, né? Por meio por meio da linguagem que a gente se comunica, por meio da linguagem que a gente cria os nossos pensamentos, a gente ouve, a gente sente. Então a linguagem é a base da nossa comunicação, isso é fato. Sem a linguagem a gente não se comunica. Hoje, nos tempos modernos, é a linguagem, né? Então, por meio da linguagem, a gente também é capaz de distinguir, separar, classificar
identificar e julgar para que possamos tomar decisões e agir adequadamente com base nessas linguagens. Então, elas que nos dão essa linguagem que vai nos dar capacidade que é para a gente agir, tomar decisões e julgar as coisas conforme elas verdadeiramente são. Então, nós temos a capacidade de julgar, não eu estou falando assim, como uma forma de sobrevivência. Como uma forma de sobrevivência. A gente é capaz de julgar as atitudes, julgar as coisas. Então, a partir das nossas vivências, que a gente vai aprendendo desde que a gente nasce, a gente é capaz de distinguir as coisas. Por exemplo, a gente aprende a distinguir o que é uma planta venenosa, o que é um veneno e o que é uma planta saudável, que vai trazer qualidade de vida pra gente. Nós temos uma capacidade mental de distinguir essa diferença. Isso é um bom julgamento, que é um julgamento que pode salvar minha vida. Eu ser capaz de discernir o que é um veneno e o que é um alimento. Isso é essencial para a nossa sobrevivência. Mas você também seria capaz de distinguir qual a diferença. Por exemplo, um leão. Se você vê um leão dentro de uma jaula e você vê um leão solto, você é capaz de distinguir onde está o perigo. O que te oferece mais perigo? Aquele leão está numa jaula ou você está passando e se deparar de frente com o leão? Isso é um julgamento. Você vai distinguir, você vai julgar a melhor atitude para salvar a sua vida. Isso é uma sobrevivência. Nós temos essa capacidade, né? Então, só que acontece que a mente humana ela é tão rica, ela é tão incrível, tão maravilhosa, que muitas das vezes nós levamos nossos julgamentos além do que eles precisam ser, além do que é necessário. Então, existe um processo mental para isso. Que seria, vamos colocar aqui 3 passos para esse processo mental acontecer. Que vamos colocar aqui os 3 passos, os 3 passos do nosso comportamento. Então, o que seria isso? A gente vai observar, a gente vai escutar, vai prestar atenção à nossa volta, às coisas ao redor, a gente vai olhar as coisas, olhar as opiniões, analisar os fatos, e para ter uma base coerente e lógica em nossos pensamentos. Então, com base nessa observação, nessa escuta, nessa análise, a gente vai criar uma base coerente. Nós teremos um pensamento coerente a respeito daquilo que está sendo analisado. Seria um primeiro passo. O segundo passo seria você se questionar a respeito disso. Então, você observou, você escutou, você analisou. Então, agora você vai fazer o quê? Você vai questionar, você vai pensar, você vai analisar, você vai criar percepções e vai validar essas percepções. Ou então você vai descartar essas percepções. Aquilo que você já analisou, para saber se é correto, se é válido ou não você permanecer com essas atitudes. Você chegou a uma conclusão. Então, depois que você já teve esses 2 passos, você vai fazer o quê? Você vai se posicionar de acordo com aquilo. Aí você vai se posicionar, por quê? Porque você já tem um embasamento, você já tem uma opinião formada a respeito daquilo. Então você já está apto a tomar uma decisão. Agora, quando a gente traz isso para a vida do outro, quantas das vezes a gente olha para o outro e a gente já julga aquela pessoa sem conhecê-la? Já aconteceu com você? De você ver uma pessoa e você eu não fico a cara de fulano. E você nunca conversou com aquela pessoa. Você, não fico com a cara daquela pessoa não. Fulano de tal, nossa, que mulher chata, que a mulher tem narizinho empinado, aquela não sei o que, não sei o que. Sabe, quando a primeira imagem, quando a gente olha para a pessoa, a primeira impressão que fica, o que dizem, né? Mas será que a primeira impressão que realmente é que fica? Realmente a primeira impressão que eu tenho de alguém, será que realmente é verdadeira? Porque de acordo com os nossos passos aqui, os nossos 3 passos, eu preciso analisar, eu preciso escutar, eu preciso ver. Eu tenho várias coisas a fazer antes de
validar e sentenciar uma pessoa, para dizer que ela é isso, aquilo outro. Então, na primeira impressão, eu não tenho condições de tirar nenhuma conclusão a respeito de alguém. E às vezes a gente olha uma pessoa, vamos dar um exemplo, de uma moça de saia curtinha na rua, e a gente olha para aquilo ali e já faz um julgamento. Mesmo que você não fale, talvez você faça um julgamento na sua cabeça. Nossa, aquela mulher tá com tudo para fora. Nossa, aquela mulher não tem mãe para educar e não sei o quê. Então você julga de acordo com os seus valores. Seus valores é o quê? São religiosos? Quais são os seus valores? Então a gente olha para o mundo de acordo com os nossos valores. Só que muitas das vezes a gente não conhece a história da outra pessoa, a gente não sabe quem é aquela pessoa, por que aquela pessoa está tomando determinadas atitudes. Mas a gente julga. Ah, fulano separou no casamento. Ah, fulano está divorciada. Gente, como pode? Aí começa, né, a gente fazer os nossos julgamentos. Como pode? Ela tem um marido maravilhoso. Como é que ela se separou dele? Como é que ela teve coragem? Aquele homem tem carro, aquele homem tem dinheiro, aquele homem tem isso, tem aquilo. E você já começa a criticar, já começa a julgar. Quem de nós nunca fez isso? Mas a verdade é que nós não sabemos a história daquela pessoa. Nós não sabemos o que levou aquela pessoa ao divórcio. Nós não sabemos o real acontecimento que levou aquela pessoa ao limite. E a gente não se importa com a história do outro. A gente não se importa muitas das vezes em conhecer o outro e a gente julga. Às vezes você conhece uma pessoa que está numa relação abusiva, numa relação complicada, e você apenas julga aquela pessoa e você não estende a mão para acolher aquela pessoa. Você não consegue sentar 10 minutos para ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Ou muitas vezes, se a gente se coloca no lugar de ouvir a pessoa, quando a pessoa começa a falar, a gente já está pensando no que vai responder. Quando ela me disse isso, mas quando ela acabar essa frase, eu já vou jogar isso na cara dela. Eu já vou falar que ela está errada, porque ela não é assim que ela faz, não é assim que tem que pensar. Não é assim que tem que agir. Então a gente não tem uma verdadeira escutativa. A gente escuta já pensando na resposta. E a gente muitas das vezes não ouviu de verdade o que o outro tem a dizer. Então esse tema me chamou muita atenção por isso. Muitos sabem os nomes, mas poucos conhecem as histórias que tem por trás dos outros. Poucos conhecem o porquê daquelas atitudes. O porquê das coisas. Ah, mas cada um cuida da sua vida, não é da minha conta. Estender a mão para o outro é da minha conta. Eu preciso ajudar o outro, eu preciso estender a mão para o outro, porque hoje é o outro e se amanhã for eu, sabe? Tudo que eu faço de bem, com certeza isso volta para mim. A gente está cansado de ouvir isso. Mas a gente escuta, é uma escuta automática, a gente não dá valor a essas coisas, porque a gente muitas das vezes está pensando na nossa própria vida. Eu falo assim, mas eu já tenho tanto problema, eu já tenho tanta coisa para resolver, eu vou ficar ouvindo o problema dos outros, ficar carregando o problema dos outros, misericórdia. E você vai deixando. É uma atitude egoísta? Será que seria uma atitude egoísta sua? Uma atitude egoísta minha? Como que você analisa esse fato? Como isso funciona para você? Então as pessoas elas se preocupam em julgar umas às outras sem a necessidade de ter um embasamento. Ela critica a outra que se divorciou, mas ela não tem base para afirmar os motivos que levaram aquele casal a se divorciar. Você convivia dentro daquela casa? Você sabia como era aquela relação? Para você julgar, para mim julgar? Porque parecia um casal perfeito, né? Parecia. Então, muitas das vezes a primeira pessoa que a gente julga é a mulher. Mesmo nós mulheres, muitas das vezes a primeira coisa que a gente julga é aquela mulher que largou aquele homem maravilhoso. Ou, muitas das vezes julgamos os homens, né? Que largou uma esposa maravilhosa. Mas tudo tem um porquê.
E a gente não tem embasamento para afirmar o porquê. E a gente muitas das vezes vai passando as informações para frente, vai passando isso que vira uma fofoca e que lá na frente, ao invés de ter ajudado, você prejudicou demais a vida do outro. E por quê? E para quê? Qual a necessidade de nós passarmos para frente aquilo que a gente sabe da vida do outro? Então, quando de repente eu tenho a necessidade de falar demais da vida do outro, porque ali dentro de mim tem coisas que eu preciso colocar para fora, mas eu não consigo colocar. Então eu vou falando, que é uma forma de colocar para fora. Eu uso a dor do outro para falar coisas que eu deveria falar de mim mesmo. Faz sentido para você? Ei, Vini, seja bem-vindo. Valdinei, seja bem-vindo, meu querido. Sejam todos bem-vindos. Então, o que nos leva a tomar certas atitudes? Às vezes eu tô falando demais, tô falando muito, mas eu tô falando do outro e são coisas que eu deveria estar falando e não consigo falar. Então eu vou criticando o outro, mas tá tudo dentro de mim ali e eu não consigo colocar para fora. É uma forma de descarregar a minha raiva, é uma forma de descarregar a minha dor, acusando o outro, falando do outro. Como que isso funciona dentro de você? O Vini tá falando aqui, perfeito. Vini, eu também já me coloquei nesse lugar, também já estive nesse lugar. A gente se presta a esse papel, mas a verdade a gente está carregando uma dor que às vezes a gente tem vergonha de falar para alguém aquilo que a gente carrega, porque a gente tem medo que os outros vão julgar a gente e a gente não tem coragem de procurar alguém de confiança para desabafar. E a gente vai carregando tantas coisas. E quando a gente vê um fato acontecendo que é parecido com o nosso, a gente lança toda a nossa acusação naquele fato. Que no seu subconsciente é uma forma de você se desabafar também. Mas você está usando as ferramentas erradas. O Vini está comentando, faz sentido sim. Muitas pessoas se usam de ações de outros para descreverem as suas. Sim, é verdade. Exatamente. Porque as pessoas elas têm medo de falar de si mesmas. Ou elas não sabem falar. Ou elas mesmas se julgam tão boas que elas têm medo de expor suas fraquezas. Elas se vendem num papel de tão poderosas. Elas se vendem num papel de super protetoras, de super carinhosas, de super isso, super aquilo. E elas têm medo de se tornar vulneráveis. Então, esses super papéis que algumas pessoas desenvolvem é nada mais uma forma de um escudo que ela cria, de criar muros de proteção de si mesmas. A verdade é essa. É uma forma delas se protegerem dentro da sua própria dor. Ou porque às vezes tem vergonha de se expor. Sim, às vezes a gente tem vergonha. Por quê? Porque todo mundo conhece a gente como uma pessoa maravilhosa, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa isso, uma pessoa aquilo. E quando a gente chega dentro de um problema, a gente chega dentro de uma situação que a gente... que vem à tona um defeito, que vem à tona uma fraqueza, a gente faz de tudo para esconder, porque a gente não pode quebrar aquele papel que a gente construiu na sociedade, aquele papel de pessoas incríveis. Então a gente faz de tudo para esconder, então a gente usa fatos para esconder as nossas verdades, porque nós vamos desmoronar diante daquele personagem que a gente criou. Entende? Bora conversar isso, bora conversar. Você não precisa usar uma rede social e contar a sua vida para o mundo inteiro ver. Não estou aqui dizendo que você tem que ir lá fazer um depoimento na sua rede social e expor para o mundo inteiro a sua vida. Eu não estou falando isso. Eu estou falando para que possamos olhar para nós mesmos e ver qual é a questão, aquilo que eu mais julgo no outro. O que eu carrego? Quais são as verdades que existem dentro de mim de acordo com aquilo que eu mais julgo dentro do outro?
as atitudes que eu julgo no outro, a crítica que eu faço do marido do outro, dos filhos do outro, do colega de trabalho. Eu falo demais daquele colega, eu critico demais aquele colega de trabalho. E o que eu tenho a ver com aquelas críticas que eu faço? Enéia, seja bem-vindo. Então, eu acredito que existem coisas que você precisa analisar na sua vida. Eu preciso analisar na minha vida. E talvez seja o momento da gente parar de correr dessa dor. Sabe? Que quanto mais eu corro da dor, mais eu encontro coisas que despertam essa dor. A verdade é essa. Porque às vezes eu tenho uma dor, às vezes eu tenho um problema e eu faço de tudo para esquecer. Nós seres humanos somos assim, né? Queremos esquecer. Eu tive uma confusão, eu não vou pedir perdão porque aquela pessoa não merece que eu peça perdão para ela. Aí eu sou superior, porque eu não posso pedir perdão para aquela pessoa. Vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esse assunto? Vamos fingir que isso não aconteceu? Aí eu me dou o papel de esquecer. E eu vou esquecer. Mas daqui a pouco surge um gatilho que me leva para aquela mesma dor. E ali eu revivo os mesmos sentimentos de dor. Aí passou aquele momento, falei assim, não, eu tenho que esquecer, isso já passou, isso já aconteceu há 6 meses atrás. Eu não sei nem por que eu tô lembrando disso. Aí daqui a um mês surge um novo problema que te traz gatilhos que te levam à mesma dor. Aí você fica brigando consigo mesmo para esquecer uma coisa que você se nega a resolver. Agora, se você tivesse resolvido aquela questão, porque a gente acha que pedir perdão é se humilhar. Eu não vou me humilhar para fulano pedindo perdão para ele. A gente não percebe que o perdão liberta. Quando eu peço perdão, eu estou me libertando da dor. Eu estou abrindo o meu coração para que o amor entre. Isso não quer dizer que eu tenho que ficar adulando aquela pessoa, passando a mãozinha na cabeça daquela pessoa, não. Mas quando eu perdoo, eu me liberto. E se ela vai perdoar ou não, isso é problema dela. Isso tem a ver ela com Deus, ela com a vida dela para lá. Eu estou falando de mim, eu fazer a minha parte. Porque se cada um cuidasse de sua parte, com certeza esse mundo seria melhor. Com certeza. Agora, se tem algo dentro de você que precisa ser resolvido, procure alguém para conversar. Né? O Vini colocou aqui, bora conversar sim, falar cura. Gente, como eu digo para você que falar cura, tem muitas coisas que eu enfrento, muitas dificuldades para falar, devido a traumas, devido a coisas que eu já vivenciei, mas a verdade é essa, quando a gente fala, a gente vive um sentimento de um alívio tão grande, e falar cura. A gente falar dos nossos traumas, a gente falar da nossa dor, isso cura. Agora, se eu quero esquecer, eu nunca vou esquecer, porque isso nunca vai ser apagado da minha mente. Agora, se eu tenho um trauma, eu posso ressignificar esse trauma através de uma sessão de constelação, uma sessão de PNL, através da psicanálise. A gente ressignifica esses traumas e a gente trabalha com essa dor. Essa é a função de nós terapeutas, né? Tem a Eliane aqui, que é psicóloga também, que pode até falar um pouco sobre isso, né, Eliane? Então a gente consegue ressignificar alguns traumas e a gente consegue trabalhar. Quando a gente trabalha essa dor, automaticamente ela vai parar de doer. Não é o tempo que cura. São as nossas atitudes, são as nossas tomadas de decisões que vão fazer que a gente se cure. O tempo passa, o tempo até ajuda no processo, porque quando você passa pelo processo de cura, o tempo ajuda a cicatrizar a dor. Mas quando você passou pelo processo de cura, agora quando você se nega a se curar e você quer simplesmente esquecer, o tempo não vai curar nada. O tempo não cura feridas abertas. O tempo, ele cicatriza as feridas que foram tratadas. Aí o tempo cicatriza. Vai passar seu tempo, aquilo não vai doer mais.
Então a nossa vida, nós somos como um livro. Todos os dias estamos escrevendo algumas linhas no livro da nossa vida. E o que nós estamos escrevendo na nossa vida? Muitos sabem os nossos nomes, mas poucos conhecem nossas histórias. Sabe? Às vezes, o outro lado da moeda, né? Às vezes nós somos julgados por atitudes que nós temos, mas ninguém sabe o caminho que tivemos que trilhar. Quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa de sucesso, né? Uma pessoa bem-sucedida que veio do nada. A gente, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, Silvio Santos, que veio do nada e que hoje é um cara extremamente bem-sucedido. A gente olha para tantas pessoas que saíram, jogador de futebol que saiu da favela do nada, que passava fome, parará, pororô, aquelas histórias, a gente se emociona com essas histórias. Só que muitas das vezes a gente olha o hoje. A gente vê alguém aqui no Instagram que tem milhões de seguidores, que são pessoas extremamente sucedidas. A gente olha para esse sucesso, a gente quer ter o mesmo sucesso. A gente quer ter os mesmos resultados de sucesso. Aí a gente vem para uma live esperando que as pessoas nos dê a receita do bolo. Não, muitas das vezes a gente vem para as lives esperando que as pessoas nos deem um bolo pronto. Só que a receita do bolo são os caminhos que essas pessoas trilharam até chegarem no sucesso. Só que a gente não quer fazer a receita, porque isso dá trabalho, a gente tem que trabalhar muito, a gente tem que, tirando quem ganhou na Mega Sena da virada, que tá com a vida resolvida, a gente imagina, que ganhou milhões aí de um dia para a noite, Nós aqui do mundo real, nós temos que fazer as coisas, nós temos que correr atrás. E a gente pode sim chegar no sucesso, nós podemos sim ir muito longe. Mas nós temos que trilhar caminhos. Muitas vezes choramos, muitas vezes estamos tristes. Às vezes a gente planeja um negócio que dá errado, que sai do nosso controle. E às vezes a gente se desespera. Só que lá na frente a gente consegue sucesso, lá na frente as coisas dão certo. Aí muitos sabem o nosso nome de sucesso, mas ninguém quer trilhar a jornada que a gente trilhou. Muitas pessoas nos condenam por tomar certas atitudes, mas ninguém sabe por que tomamos essas atitudes. E aí, gente, faz sentido para vocês? Então, a nossa vida é um livro. E a gente, todos os dias, virou o ano, o primeiro dia útil do ano hoje, ano de trabalho, ano de projetos, temos tantas coisas que a gente planeja. E Deus abençoe que a gente chega em 31 de dezembro comemorando muito. Só que a gente não precisa esperar 31 de dezembro para comemorar nossas pequenas vitórias. A gente precisa comemorar todos os dias. A gente acordou, a gente tem um trabalho, a gente tem uma família, sabe? As nossas pequenas conquistas, elas precisam ser comemoradas todos os dias. Porque a gente só espera a comemoração quando a conquista é grande. Mas às vezes a maior conquista demora um pouquinho mais para chegar e a gente conquistou tantas coisas pequenas e elas merecem ser comemoradas, sabe? E falando também essa questão de julgamento, a gente vê que muitas das vezes a gente tá tão no automático que a gente não consegue olhar nem para aquelas pessoas que estão dentro da nossa casa. A verdade é essa. A gente não se entende mais. Em muitas casas, a gente não se entende mais. A gente está vivendo no automático. A gente não presta atenção de verdade no que o outro está falando. Às vezes o outro está falando e a gente está, tá bom, não, é verdade. Não, concordo, não sei o quê. A gente está apenas escutando, a gente não tem ouvido verdadeiramente o que o outro tem para dizer. É aquilo que eu falei lá no início. A gente já está pensando que a gente vai responder antes da pessoa terminar a frase que ela está falando.
Antes dela terminar as ideias dela, a gente já interrompe para julgar, a gente interrompe para condenar, a gente já interrompe para falar a nossa opinião. Gente, isso sempre a gente comete esses erros. Mas é preciso que a gente esteja atento para que a gente diminua essas práticas na vida da gente. Sabe? Em muitos lares, o olho no olho está ficando de lado. As conversas que criam intimidade entre as famílias, muitas das vezes está ficando de lado, está se perdendo. Por quê? Porque a gente se esconde através do uso dos aplicativos. O uso das redes sociais, o uso da tecnologia, muitas das vezes está permitindo que a gente se esconda através dessas redes sociais. Vamos colocar da tecnologia, né? Porque são vários aplicativos que a gente usa hoje. Vamos colocar todo mundo assim, né, junto. A gente se esconde. Por quê? Ao invés de fazer uma ligação, hoje quem usa ligação, gente? Praticamente ninguém faz ligação mais para ninguém. A gente prefere mandar um áudio do que ligar para alguém. A gente manda um áudio, aí a pessoa fala, a gente escuta, aí a gente manda um outro áudio ali para responder no automático. A gente não tá nem olhando, às vezes a gente nem percebe o tom da voz do outro. A gente não consegue identificar se ele tá falando aquilo, se ele tá triste, se ele tá alegre, como que o outro tá. A gente nem para identificar o sentimento que o outro traz naquela voz. A gente simplesmente vai trocando áudio, né? Um WhatsApp, né? Vamos colocar o WhatsApp. A gente tá sempre trocando áudios. Mas agora a gente não consegue fazer uma ligação. A gente não consegue chamar alguém para conversar no olho a olho, frente a frente. Porque muitas das vezes essa conversa a gente imagina que vai acabar no eu, né? Vai acabar no eu. Ah, não, eu vou conversar com fulano, daqui a pouco ele vai perguntar como é que eu tô, vai ficar fazendo pergunta a meu respeito, e eu não tô afim de falar de mim, não. Então, manda um áudio aqui rapidinho aqui, a gente fala que é rapidinho e fica por isso mesmo, e a gente vai se escondendo. Sabe? Faz sentido pra você, gente? Oi, Ellen, seja bem-vinda. Faz sentido pra você, gente? Comente aí pra mim. Então, às vezes tá todo mundo dentro de casa e cada um tá ali no seu aparelho. As pessoas nem se falam. As pessoas não se olham. Os casais estão se afastando. Pouco a pouco, né? É mais fácil julgar do que compreender, porque compreender demanda você gastar um pouquinho mais de energia, porque você vai ter que pensar sobre aquilo que o outro falou. Isso demanda mais energia, demanda mais tempo, né? Então, às vezes, a gente prefere julgar, tirar as nossas próprias conclusões, sem nenhum embasamento, né? E é mais fácil, é mais rápido, né? A gente tem a sensação de que a gente resolveu mais rápido a questão. E assim a gente vai vivendo, se distanciando das pessoas, magoando as pessoas, não ouvindo as pessoas. E a gente sabe os nomes, sabe os endereços, mas a gente não conhece as histórias. E quando a gente conhece a história do outro, tudo aquele julgamento cai por terra. Nada daquilo que a gente pensava faz sentido. Já aconteceu com você? Você ter uma opinião sobre uma pessoa, ou vamos colocar assim, um colega de trabalho. Você tem uma opinião pelo aquele colega de trabalho, você nunca conversou com ele, aí chega um dia que você vai almoçar e você senta justamente do lado dele para comer, e ali vocês começam a conversar, e ele começa a contar a história dele, e você fala, caracas, nunca imaginei que fulano era assim. Nunca imaginei que ele era um cara sofrido, nunca imaginei que ele tinha essa história de luta, essa história emocionante, nunca imaginei que ele carregava essa dor. Como a gente se surpreende quando a gente para ouvir o outro. Como a gente está cansado de ouvir, né? Temos 2 ouvidos e uma boca, a gente precisa ouvir mais.
Só que muitas das vezes a gente usa mais a boca do que os ouvidos, né? E aí, gente, faz sentido? Eu vi uma frase do Dalai Lama que fala assim: as pessoas tomam caminhos diferentes na busca pela felicidade e a sua realização. O fato de não caminharem pelo seu mesmo caminho não significa que elas tenham se perdido. Então, não é porque uma pessoa não age do jeito que eu faço, não segue os meus conselhos, que ela se perdeu na vida. A gente costuma achar que nós temos a razão, né? Ela tem que seguir o nosso conselho. A gente acha que o outro tem que fazer aquilo que a gente fala. E nem sempre nós estamos aptos para dar conselho para o outro. Mas é muito melhor quando a gente ouve o outro. É muito mais produtivo a gente ouvir o outro do que a gente ficar aconselhando o outro. Porque a gente aconselha, por exemplo, não sei se isso já aconteceu com você, mas isso é muito comum, né? Duas amigas conversando, aí uma amiga tem um problema lá no casamento, aí pegou umas mensagens que não deveria pegar, e vai falar com a outra fala assim: se eu fosse você, eu já tinha separado. Se eu fosse você, eu já tinha feito isso. Dá um pé na bunda dele, faz isso, faz aquilo. E aí a amiga que recebeu o conselho, ela para, ela analisa, e ela olha, ela fala assim: não, isso não é tão grave, eu vou perdoar, a gente vai conversar, a gente vai esclarecer o fato. E eles esclarecem os fatos, aquilo faz sentido, e eles reatam o casamento. E aí? Então, não teria sido muito mais produtivo se eu tivesse ouvido o que a amiga tem para falar? Porque geralmente a gente fala assim: se fosse comigo, eu faria isso, aquilo. A gente tem uma excelente recomendação, uma excelente receita para o outro. E para a nossa vida, qual é a receita que a gente tem? Luz Penha, seja bem-vinda, querida. Então você pode ter uma receita infalível para todo mundo e para a sua vida. Qual é a receita que você tem? A mesma receita que você usa para resolver a vida do outro, ela serve para resolver a sua? Você aplicou na sua vida? Ou aquilo que eu apliquei na minha vida, de repente não serve para a vida do outro? Porque ele tem outros caminhos a seguir. Às vezes dá certo para mim, mas não dá certo para o outro. E eu não posso impor ao outro que faça como eu fiz. Mas quando eu escuto o outro, eu permito que o outro chegue às suas conclusões. Então, gente, faz sentido para vocês? Então, para a gente encerrar, eu queria deixar aqui para vocês 3 comportamentos básicos para a gente ter uma mente mais limpa. O primeiro seria: preste atenção no momento. Antes de pensar em julgar, esteja aberto com o que a situação possa te trazer de novas perspectivas. Sabe aquela frase que fala assim, não sei se você já ouviu essa frase, que fala assim: uma mente é igual paraquedas, só funciona quando aberta. Então, abra sua mente, preste atenção no momento, preste atenção naquela situação. Ouça, analise, observe antes de abrir a sua boca para julgar o outro, sabe? Escute com atenção o que o outro tem para falar, a forma que ele se expressa, ao invés de já ir dando soluções rápidas. O primeiro idioma que aprendemos é o silêncio, e que sejamos fluentes nele. Através do silêncio, a gente pode chegar em grandes conclusões, em grandes realizações. Muitas vezes, através do silêncio, a gente chega a ótimos resultados, a grandes conquistas. Porque nem tudo a gente ganha na briga. Nem tudo a gente vai ganhar no grito.
Às vezes o silêncio, ele é um excelente professor. Número 2, questione sempre. Será o que eu julgo é o mais adequado? Por qual motivo? Será que a minha solução é a única para a vida do outro? Por qual motivo? Porque eu sempre quero estar julgando o outro, eu sempre quero resolver a vida do outro. Qual é o motivo disso? Será que eu estou evitando de resolver minha própria vida, me empenhando na resolução da vida do outro? Será que quando eu quero salvar todo mundo, sabe? Aquela questão da mulher salvadora, aquela pessoa salvadora que quer salvar todo mundo, que quer cuidar de todo mundo, ela quer cuidar de todo mundo, mas ali dentro dela existem vários vazios, vários buracos que ela quer preencher salvando o outro, mas ela nunca consegue. Então ela busca cuidar de muitas coisas, muitas pessoas, muitas atividades, muitas coisas para preencher um vazio que está ali dentro, que não é dessa forma que é preenchido. Então sempre se questione. Quais são as experiências na minha vida e na vida de outras pessoas que evidenciam que minha crença é razoável e adequada? Então, quais são as experiências da minha vida que me levam? Claro que às vezes eu vivenciei uma situação e eu tive êxito, eu tive vitória naquilo ali. Então, no momento oportuno, é claro que eu vou dar o testemunho da minha vida para fortalecer o outro. Às vezes eu tive um problema que o outro está passando um problema e eu posso falar assim, olha, eu venci, eu consegui. E eu conto a minha história para fortalecer a vida do outro. Não para poder, não para poder servir de resolução para a vida do outro. Mas a minha história, as minhas conquistas precisam servir de fortalecimento para a vida do outro. Sabe? E número 3, seja moderado. Nem tudo e nem todos precisam que você os julgue. Nem mesmo você precisa julgar as pessoas. Radicalismos e extremismos de julgamentos mais atrapalham do que ajudam. Seja coerente e leal com você mesmo e com os outros. Então, faça isso. Quando surgir diante de você uma situação da vida de alguém, uma fofoquinha, né, gostosa, né, que a gente gosta de ouvir umas fofocas, então pare e analise primeiro se faz sentido, se é necessário você ouvir aquilo, se é necessário você passar aquilo para frente. Então ouça melhor, sabe? Se aquilo que você vai falar não for para ajudar, então não fale. Mas se coloque no lugar de ajudador de outra pessoa, sabe? Não no lugar de julgador, porque a própria Bíblia fala sobre isso, né? Tira a trave do seu olho, né? Sobre julgar o outro. A própria Bíblia nos adverte sobre isso. Eu olho para a vida do irmão, mas eu esqueço de tirar a trave que está no meu olho. Então, com certeza a gente tem muitas questões na vida da gente para ser resolvida e chega de correr dessa dor, sabe? Então, preste atenção nesse momento que você vive, preste atenção nesses fatos que você está vivendo. Olhe com atenção para tudo isso. Olhe com atenção para o que te leva a criticar o outro, o que te leva a julgar o outro, a condenar o outro, a estar sempre falando mal do governo, a entrar em questões de direita e esquerda. Por que as pessoas brigam tanto por causa de direita e esquerda? Será que o problema está na direita ou na esquerda? É Bolsonaro, é Lula, é não sei quem, é não sei quem. Será que o problema realmente é esse?
ou ele tem algo tão entranhado dentro dele, ele tem uma raiva de uma determinada situação, ele está sofrendo tanto que ele usa essa raiva, entre aspas, na política para colocar para fora uma raiva que ele tem de outra coisa. Então ele se expressa através da política, ele se manifesta através da política, mas a dor dele está lá dentro, gritando. E ele prefere atacar o outro. Então, essas coisas que te tiram do sério, da onde vem, por que vem, faça essa autoanálise. E preste atenção nesses momentos, preste atenção, traga um olhar para essas questões. Sempre questione a si mesmo. Aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você julga, questione a si mesmo. E terceiro, seja moderado nas suas opiniões, sabe? Porque às vezes a gente numa discussão, a gente quer ganhar a discussão. E às vezes a nossa única forma de ganhar uma discussão é fazer com que o outro fique pior. Quando a gente coloca o outro lá no fundo do poço, quando a gente joga o outro lá no fundo do poço, joga tudo na cara dele, humilha, faz tudo de ruim com o outro em forma de palavras, né? A gente acha que a gente ganhou a briga. Mas a gente não sabe a dor que a gente causou no outro. A gente não para pensar nisso. Então, essa reflexão que eu queria fazer para vocês. E se você precisa de ajuda, se você está nesse momento de dificuldades, manda uma mensagem para mim, vamos conversar, vamos fazer uma sessão e vamos tratar essas questões, vamos tratar essa dor. Chega de viver na dor, o ano está só começando, chega de resistir à dor, mas vamos trabalhar essa dor, vamos curar essa dor, para que você possa ser livre, para que você possa ser feliz. Eu estou aqui para ajudar você, tá bom? Só me mandar uma mensagem, a gente marca um horário e vamos trabalhar juntos nesse processo de cura. Tá bom, gente? Então, estamos chegando... Gente, estou olhando para cima que meu relógio está em cima, tá bom? Então, gratidão por esse momento que você esteve aqui comigo, por você que comentou. Que Deus abençoe sua tarde, sua semana. Quarta-feira estaremos aqui de volta, se Deus quiser. Curta e compartilhe essa live. Se você não está me seguindo, me siga. Acompanhe lá os nossos posts, tá bom? E que Deus abençoe sua tarde, que Deus abençoe sua vida, a sua família. Que você tenha um ano maravilhoso. É a nossa primeira live do ano. E que esse seja o melhor ano da sua vida, é o que eu desejo do fundo do meu coração. Que esse seja o melhor ano da sua vida. Mas comece o ano tratando tudo aquilo que te dói. Comece o ano liberando espaço de dor, esse espaço de dor, troque essa dor pela alegria. Trabalhe essas dores, trabalhe esses traumas, trabalhe essas questões para que tenha espaço para coisas novas entrarem na sua vida, para que você coloque espaço para coisas boas chegarem. E para as coisas novas entrarem, é preciso que haja espaço. Então, abra esse espaço na sua vida, para que o melhor de Deus possa se cumprir na sua vida. E que esse seja o melhor ano, porque o melhor de Deus está por vir sobre as nossas vidas. Eu acredito nisso. E eu profetizo isso na sua vida. Que Deus te abençoe, tá bom, gente? Quarta-feira nós estaremos aqui de volta. Te aguardo, convide mais pessoas, estaremos juntos aqui, tá bom? Um beijo pra vocês e tchau, tchau!